Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele, primeiramente. Pai Santo, queremos te agradecer primeiro por ter trazido nós aqui hoje e também pelo dia que nos deste, pelo pão de cada dia, o sustento que vem nos sustentando as nossas vidas físicas e a nossa alma, a vida espiritual, através da Tua Palavra. Agradecemos por essa dádiva que Tu nos deste, nos ofereceu de graça através da morte e do sacrifício de Cristo no Calvário, na cruz do Calvário, e por nós ter aceitado Ele em nossas vidas, e por esse motivo estamos aqui, para te honrá-lo, para te adorá-lo e para estudar um pouco da Tua Palavra. Pedimos sabedoria a Ti, principalmente a mim. Me ajude, ó Pai, que eu possa transmitir bem a Tua Palavra e através do Teu Espírito que nos ensina. Pedimos em favor da família de nossos filhos, pedimos a favor da família, nossos irmãos na carne, meus irmãos em Cristo e toda a população desta cidade, inclusive os irmãos que não vieram, que no próximo culto possam estar aqui. Tudo isso, Pai, pedimos em nome do Teu Filho e agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Bem, irmãos, que hinos que vamos cantar? Pode ser o 287. Qual? 287. 287.
358, não há perigo. Qual? 524. Ainda fiquei no canto de cima aqui. Não deu, irmão? Não percebi. Não, fiquei fazendo no canto. 524? Joia do céu.
Então, 525. aqueles
Vocês abram vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. Nós vamos ver aqui que o Senhor falou para Jeremias, através do Espírito Santo. Ele fez uma comparação e pôs 2 classes de pessoas. 2 cestos de figos. Um cesto tinha figos muito bons, e outro cesto tinha figos muito maus, que não dava para aproveitar, não dava para comer. Todos acharam? Jeremias, capítulo 24, verso 1. Para frente de Isaías. Então, versículo 1. Para frente de Isaías. Aí é Apocalipse, bem para trás. É no Velho Testamento. Eu marquei, eu escrevi. É lá para trás. Bem para trás, para lá, para frente de Isaías, Velho Testamento. Aí você está no Novo Testamento. Né? 841. Hã? Página 841. Mas dele é outro. Que livro que você está aí? Bem em cima. Fala aí que eu já sei. Eu falo da outra dica daqui. Está 800 anos, tá. Marquei aqui, tá na. Depois tem outras passagens, vocês ficam aí, porque senão aí não dá para esperar. Né? Então vamos ler. Obrigado, Montônio, pela ajuda. Fez-me o Senhor ver, ó Jeremias falando aqui, ó. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe para Babilônia. Então aqui nós vemos, ele fala aqui da primeira deportação, foi sobre este Joaquim, fala Joaquim, mas Joaquim, que incluiu Daniel também, e os 3 jovens hebreus. A segunda deportação quer dizer que foi tirado do lugar, expatriado. O pior, o curioso é que tirou de um lugar alguns e pôs em outro lugar que eles não gostavam. Você vai morar num lugar, numa terra estranha que você e não pode sair, não gosta. E a segunda aconteceu no ano 597 anos antes de Cristo, antes de Cristo vir. E essas 2 deportações foi antes da destruição final completamente, que foi ruim. Foi outra maneira também que o Senhor, ele tenta advertir Judá e Jerusalém. Que Deus trabalhou de várias maneiras para advertir essas 2, Judá e Jerusalém. Para que fim? Para que eles arrependessem, mas foi tudo em vão. Então,
Aqui nós vemos uma visão de 2 cestos de figos, um deles representando os que estavam expulsos na Babilônia. Mas antes de nós ir para frente, continuar aqui, vamos ler lá em Esther, eu vou ler, capítulo 2, versículos 5 e 6. A página é 584, se alguém quiser ir lá, Esther, então, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, aqui no livro de Esther, lá para trás, diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então, aqui, Mardoqueu esteve com Neemias, um exilado quer dizer isolado, longe da pátria, um lugar que ele não gostava, e também não podia sair. Olha como é que acontecia naquele tempo, essas coisas, né? Em Suzã, ele estava em uma posição alta no palácio. Ao mesmo tempo, Daniel também foi exilado na Babilônia, cerca de 322 quilômetros ao oeste de Suzã. Com Ezequiel também exilado, olha todos esses profetas, em alguma outra parte da Babilônia, da qual não se conhece ao lugar exato. Versículo 6 agora aqui. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Também isso aconteceu na segunda deportação, que concluiu no ano 597 anos antes de Cristo. E a primeira deportação aconteceu no ano 605 anos antes de Cristo, quando Daniel foi deportado também, expulsado, exilado e banido. E a terceira também deportação aconteceu em 586 anos antes de Cristo. E Jerusalém foi totalmente incendiada e o templo destruído por completo. Tudo isso sob Nabucodonosor. Então vamos voltar em Jeremias novamente, se alguém foi lá. Então, no capítulo 24, ainda no versículo 1. Então, isso foi a maneira que Deus ele usou. E agora nós vamos em Amós também, 8.1, página 988. A maneira que Deus usava para poder advertir a nação, o povo, do pecado. E hoje tem uma advertência muito pior, talvez. A advertência hoje que Deus faz para o povo, ele não leva ninguém exilado. Já estão exilados, já estão presos nas garras de Satanás. Hoje, ele adverte as pessoas, o mundo, para aceitar o filho dele e para não ir para o inferno. Então, hoje no mundo, vamos comparar que também tem 2 cestos de figos. Um cesto, esse cesto deve ter bem pouco em comparação com o outro. Figos muito bons e outros figos maus. Vamos ver lá em Amós também, 8, versículo 1. Amós, versículo 8, 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que um cesto de frutos do verão, falando para Amós. O recolhimento
dos frutos era a última colheita do ano. Era feita em outubro, diz a história, né? Como era também a última colheita do ano também, tipificava a advertência final de Israel, para Israel voltar. Agora Jeremias 24, novamente. Então, uma visão desses 2 cestos de figos, um deles representava os que estavam expulsos na Babilônia, o outro representando, outro cesto, aqueles que resistiam à expulsação. E com este, o propósito de Deus de julgamento e salvação. Esta profecia revela que já é tarde demais para impedir o exílio por meio do arrependimento, porque eles não aceitavam mais, e depois que já está lá, que tinha acontecido, então agora é tarde demais, depois que aconteceu. Isso não acontece nas nossas vidas. Fala que você, por exemplo, você tem algo, uma coisa assim, você não tem muita coisa, você põe no lugar, põe uma tigela, uma coisa importante, pá, caiu, quebrou, você não podia ter posto aí. Arrependeu mesmo, arrependimento é tarde. E depois que a pessoa cair, morto, aí não tem mais arrependimento, aí já é tarde. E a primeira grande que foram arrancados deu-se em 597 anos antes de Cristo. Esta foi a primeira do Senhor advertir Judá e Jerusalém para que se arrependesse, mas foi tarde. 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, 16, página 468, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 24, o versículo que eu falei, eu esqueci, o versículo 14, né? 14, 24, 14, segunda Reis. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Olha, não teve escolha. Príncipes que tinham muito valor, né, monetário, pessoas importantes, levaram tudo preso. Ferreiro, ninguém ficou senão os pobres. Então nesta primeira deportação foram levados Mardoqueu, Ezequiel e Daniel e Neemias. Agora vamos o 15 e 16. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros na guerra. Destros na guerra, destro quer dizer, vem de mestres, pessoa guerreira, pessoa preparada para a guerra, que é destrado, fala destrar bem o animal, diz destro animal, ensinados para a guerra. A estes o rei de Babilônia levou preso na Babilônia. Então, deste modo, a nação de Judá foi deixada sem nenhuma força guiadora. Tirou a volta em Jeremias 24, versículo 2. Jeremias 24, versículo 2.
Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podia comer de ruim que eram. Então, um cesto tinha figos muito ruins. Ele está fazendo um sentido figurado. São as pessoas. O povo, é duas classes de pessoas. Os 2 cestos de figos eram um simbolismo das 2 classes de pessoas em Judá e Jerusalém. O cesto de figos muito bons representava o povo de Deus, que eram muito bons. Então hoje dá para perceber, isso se for fazer sentido figurado, hoje tem 2 classes de pessoas no mundo. Tem uma classe de pessoas muito boas, que tem Cristo. Não é boa sem dizer que nós somos boas que merecemos os céus. Então no caso são esses figos bons, muitos bons, e outros muito ruins. Então, e que eram esses bons, mas eram poucos, porque eram piedosos. Hoje o povo de Deus tem piedades. Piedoso na nação e a cidade, no geral, foram arrancados, esses Mas o outro cesto tinha figo muito ruim, e esse representava os ímpios, que seriam deixados em Judá. Tirou os bons, não é que tirou na marra, ele foi advertindo, foi aconselhando, aceitando, eles arrependeram e aceitaram. E os outros foram deixados, que não aceitaram, Judá e Jerusalém. Desse modo já estava programado para a destruição. Hoje, então, a Bíblia ensina, e nós pregamos, quando fala nós o povo de Deus, pede para as pessoas, saia do mundo e venha para Jesus, que é protegido, aí vai ser salvo. Mas as pessoas não acreditam. É uma advertência que está fazendo hoje. Essa advertência vem desde o início do mundo, anunciando. Ruim que não se podia comer. Esse povo perante Deus são ruins. Ruim que não tem proveito nenhum na obra de Deus. Não tem proveito nenhum para Cristo. De tão ruim que são. As mentes não são espirituais. Eles não eram e hoje também. De tais pessoas ímpias, a mente não são espirituais. A mente são carnais. E eles acreditavam, certamente, devido que eles foram poupados. Eles não foram poupados. Da deportação, da expatriação, as primeiras 2 expulsadas, e deste modo eles achavam que a bênção de Deus e a graça, sem dúvida, eles recebiam, mas só que eles zombavam. Eles achavam que eles mereciam, ia receber de outra maneira, sem aceitar o chamado. E hoje as pessoas zombam do Evangelho, da Bíblia. Tem muitos, a maioria. Talvez não fala com a boca, mas com a vida. Não dá crédito na palavra de Deus. E dos cristãos que estão na face da terra, tem poucos nesses cestos, que estão dando valor na palavra de Deus. Tem poucos. Então, daqueles que foram levados, que não tinha nenhum entendimento espiritual, e de todas as intenções do Senhor para com eles, quantos os homens, mesmo nos tempos modernos, quantos hoje não impede Deus
trabalhar na vida deles. Não está impedindo a palavra de Deus entrar no seu coração. Muitos. Deixa a palavra do homem. Deixam tudo entrar, menos a justiça de Cristo. Porque não crer nele, no Senhor, seriamente. Crer, mas da boca para fora. A vida não mostra. Nem quanto aos propósitos de Deus. Eles não acreditam. E por isso interpretam mal a rebeldia, a palavra de Deus. Eles eram tão rebeldes que interpretam mal a palavra de Deus. E todo o plano de Deus, a salvação hoje está sendo mal interpretada. Estão pondo algo no meio, pondo fermento para ajudar na salvação. Põe obras boas. O plano de Deus da salvação para com o homem que precisa muito se arrepender dos seus pecados. Muitos não arrependeram dos seus pecados, não arrependem dos pecados. Está por aí, está cheio, irmãos. O mundo está cheio dessa situação. Quando os homens, por rebeldia, decidem não seguir o Senhor, não aceitar a Bíblia, o que a Bíblia ensina, eles seriamente equivocam quanto às boas intenções de Deus. A intenção de Deus é boa. A intenção de Deus, Ele quer salvar o homem, o mundo todo. Mas só que Deus ele faz uma advertência. A advertência de Deus em sua palavra. E isso vem até hoje. Agora vamos lá no capítulo 29, versículo, aqui nesse livro mesmo, versículo 17. Capítulo 29. Vejam bem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres, que não se pode comer de ruim que são. Vocês notem bem, o Senhor que disse, e assim diz o Senhor dos Exércitos, que Ele enviarei entre eles a espada e a fome e as pestes, e lhes farei como a figos podres que não se podem comer de ruim que são. Então o Espírito Santo tentou naquele tempo e tenta hoje, repetidas vezes, para ver se a pessoa se consegue que o povo se converta. O Espírito Santo ele usa homens, ele usa em quem ele habita. Se ele habita em mim, ele vai me usar para me pregar, não só no púlpito, em qualquer lugar que for. Então ele usa para a pessoa, o povo que se convertessem. Converter o que mais? E submeter ao justo juízo de Deus. Às vezes a pessoa fala que converte, mas não se submete a obedecer o justo juízo de Deus. Sobre eles, claro. E deste modo, render-se ao império babilônico. Mas foi tudo em vão. Deus queria que eles vendiam, se entregavam. Se eles rendessem ao mandamento do Senhor, como hoje também ninguém não se rende ao mandamento do Senhor,
eles poderiam ter sido capazes de ficar em sua pátria, na sua própria terra, na sua pátria. Embora servissem para a Babilônia, mas eles fizeram pouco caso da palavra de Deus. E hoje também fazendo pouco caso da palavra de Deus. Pouco caso dos cultos. Mesmo depois de umas 2 deportações, que antes pronunciava do que ia vir. Então a Bíblia, ela anuncia, já foi pronunciada antes, tudo que vai vir. Tudo que vai vir, vai acontecer. Irmãos, não sabe o de amanhã. O que tem para vir para frente, o que vai acontecer. A Bíblia fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é aquele que impede de servir a Deus. A tecnologia vai aumentando tanto, vai ficando de um jeito tão bom, que se torna iniquidade e o povo esfria da fé. Tem esse aparelho aqui, o celular. É bem usado, eu uso bem ele em casa. Não uso por outra coisa. Nós devemos usar as coisas que Deus nos deu para o bem, não para o mal. Então, o Senhor disse isso para eles. E eles fizeram pouco caso. E hoje também. Apesar da palavra do Senhor, eles de tanto falar, que os profetas falavam, eles rejeitaram até que Nabucodonosor lhe destruiu completamente. Agora voltando em 24, capítulo 3, Jeremias aqui. Jeremias, capítulo 24, versículo 3. E disse meu Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muitos bons, e os ruins, muitos ruins, que não se pode comer de ruins que são. Você nota que privilégio que tinha o profeta. O Senhor falou para ele depois, tudo no sentido figurado, põe aí para ver. E disse meu Senhor, que vês tu, Jeremias? Eu estou vendo uma cesta de figos. E eu disse, figos, e figos bons e figos ruins. Olha, como Jeremias ele observava esses figos, é permitido, pelo menos em parte, para o Senhor. O Senhor me ama, uma parte, não tudo. Porque o que Deus vê, Jeremias está vendo aquilo como um simbolismo. Deus explicando para ele. Ele via o povo bem. Mas ele não via o coração de cada um. Então Deus permitiu em parte para ele. Você não vê bem. Como digo assim, como eu estou vendo. Então Deus, porque ele vê tudo. Deus vê o coração. Eu falei ontem lá para naquela casa. Deus vê tudo, até o que vai nascer ainda. Deus vê tudo o que ele vai fazer, o que ele vai pensar, se vai converter ou não. Deus conhece o que está no coração de cada um. Deus vê tudo. E há em Judá um remanescente que será preservado para os propósitos de Deus. Figos muito bons, mas seus líderes são corruptos, que estão fora do alcance da redenção, e só pode ser destruído pelo juízo, porque os figos são os ruins. Agora, versículo 4 e 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Quando fala assim, porque o Senhor que diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro.
os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Tudo o que acontece ao verdadeiro seguidor do Senhor sempre é causado ou permitido pelo Senhor para o seu bem. Alguém abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que vai falar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Achou, irmão? Pode ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus e não o nosso propósito. Porque de outro modo as coisas não vão contribuir juntas para o nosso bem. Por isso que ele disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, depois pode abrir lá em Hebreus 13:5. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo. Que lá fala: não te deixarei, não te desampararei. Então o propósito de Deus garante o bem para o seu povo. E a providência de Deus é o poder dele que controla todas as coisas. O poder de Deus controla todas as coisas de tal modo que ele permite e assegura que tudo quanto acontece contribui com a bênção funcionando para o nosso bem. Quem achou lá em Hebreus 13:5, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Amém. Nunca mais. Seja o vosso, ele está falando de costume. Seja o vosso costume sem avareza. Você sabe aquele costume, aquele hábito, muito avarento? Às vezes você alguma coisa assim, como é que eu vou dizer? Fica avarento alguma coisa assim, às vezes pode não ter por costume de ser avarento, muito pegado às coisas materiais. Então, costume quer dizer costume bom. Pelo contrário, ele deve ter um costume bom, um hábito bom para as coisas de Deus, ou seja, o vosso costume sem avareza. Costume sem avareza. Um estilo de vida santa, em vez de um estilo de vida ímpia. A cobiça e a avareza é não estar contente com o que tem. Se a pessoa não está contente com aquilo que tem, então ele é um avarento. Aí é o costume dele. Confia nele, em Deus, sempre. E nesta promessa, que não te deixarei, nem te desampararei, é a promessa dele para o cristão fiel que espera em oração. Amém? Vamos voltar lá em Jeremias. Versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles, o seu bem, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, edificá-lo-ei
e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Então, o que ele diz aqui em Jeremias, né? Então, Deus ele preserva através do devido castigo. Nós não devemos reclamar as coisas que acontecem conosco. Se acontece qualquer algo na nossa vida, meus irmãos, devemos dar graças a Deus por Ele ter o amor de ter nos salvado. O mais importante é a salvação. Isso é fácil de eu falar. Se Deus permite qualquer coisa na nossas vidas que nos contraria, toca num bem material nosso, ou toca na saúde, sabe que Deus, Ele nos preserva. Tem gente que sofre muito. Hoje eu vi numa reportagem, uma pessoa pegou fogo, ela morreu queimada no fogo. Que dor sofreu aquela pessoa? Se ela for uma salva, está lá no céu. Se não for, é pior, aí está no fogo pior ainda. Então, Ele preserva através do devido castigo dos pecados, no caso aqui de Judá e do povo de hoje, em quem agora os seus propósitos são cumpridos no Senhor. Vamos ler o capítulo 15, capítulo 12, versículo 15 também, um pouco para trás. Deixa eu ver o que diz. Achou, Paulo? Leia. E será que, depois de os haver arrancados, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra? Mas não. Aí ele diz: e será que depois de os houver arrancado, depois, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar, cada um para a sua herança, e cada um para a sua, na sua terra, a sua herança, né? Sua casa por aí. Como dito isto, acontecerá, e sabe quando? Ele está dizendo aqui, depois que tudo acontecer isso, no futuro, está guardando ainda. Isso acontecerá na idade do reino, quando Cristo voltar. Aí eles vão se alegrar de novo, porque aí eles vão aceitar Jesus Cristo no final nesse mundo ainda. Então, e no 7 fala, aqui no 24, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o teu coração. Então a palavra de todo o seu coração quer dizer que a consagração ia ser total. É a chave para receber todas as promessas de Deus, o arrependimento. Quanto mais nós consagramos a vida ao Senhor, a chave está ali. Consagrar de todo o nosso coração. Deus cria em nós uma nova capacidade para conhecê-lo, e a resposta do Senhor é nada mais e nada menos que uma nova aliança, um novo pacto, um novo conserto, que conserta o que está defeituoso, dando uma nova vida e um coração novo. Está em Ezequiel 36, 26, página 933, uma hora já está quase botada, não dá. Então, meus irmãos, então vamos ficar. Então ele fez Jeremias ver essas duas
cesto de figo. Olha bem aí. Para você, para mim, vou explicar. Aí tem uma cesta de figos bons, muito bons, e outro ruim. Essa é as duas classes de pessoa que está aqui nesse lugar. Judá e Jerusalém. E hoje está com o mundo todo. No mundo todo hoje está separado. Está separado. Tudo junto, vivendo tudo junto. Mas tem o povo de Deus. Amém. Qualquer lugar que nós estamos, o lugar que tivermos, você pode estar. Mas o seu pensamento é outro. Sua fé é outra. Não tem como, não tem como ver. A pessoa conhece nós pelo nosso modo de agir, o modo de nós falarmos, se nós somos sinceros. Crente não é só quando está nas reuniões, que é tudo. Aonde está? Prova de fogo. Em casa, no serviço, como que a gente age, não age com vingança, não está ofendendo as pessoas. Prova de fogo nas filas, tanto no INSS, na fila dos médicos, no centro de saúde, nos hospitais, em qualquer lugar. O cristão, ele deve, sem esforço nenhum, ele tem calma, ele tem paciência. Ele não chega na pessoa que está lá atrás da mesa, lá atendendo, chega mal criado, ofende a enfermeira, ofende médico, ofende secretário, acha que... Se o cristão não deve fazer, que aí ele não dá o testemunho de Cristo. Em qualquer lugar que está. Não ficar envolvendo com política, as coisas, está falando. Votar tem que votar. Esse é um dever do. Mas saber. Ora a Deus. Ora a Deus. Pede. Você acha, eu acho que ninguém é bom. Estou vendo aqui, eu falei esse dia em um lugar. Que levou no sítio lá. O menos ruim, o menos, que todos nós somos ruins. O negócio é apontar o dedo. Mas tem uns que é pior. Então vê assim e a gente vai. Não fazer parte disso. A parte. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que possamos estar aqui. Sexta-feira no Paulo vai pregar, né, Paulo? Se Deus permitir. E sábado vamos ter visita aqui, depois nós vamos falar aqui depois. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer por mais essa oportunidade que nos deste. Agradeço, Pai, pela igreja, pelos irmãos que estão aqui, o visitante, e nos dê uma boa noite e um bom fim de semana. Que possa estar aqui nos próximos cultos. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Que hino que vamos cantar? Quatro. 344. Será que reconhece? Pelo número aí, ela está achando menino. É estranho. Amém. Vai tempo que não canta, mas vamos cantar então. Bem difícil, muito difícil disso. Quando a gente não presta, tem um toque assim.
Não pode terminar com oração? João Paulo, lembra de orar. Eu quero voltar a estudar e a minha família, o Bruno e o Daniel. Senhor, nós agradecemos por esta hora, pela sua presença, né? Agradecemos por tudo que foi feito, agradecemos pelo pastor aqui de nós. O Senhor possa estar abençoando ele, dando aí tudo que ele necessita, a sua família também. Pedimos por cada um de nós, né? Os nossos familiares, o Senhor possa estar abençoando, os filhos da Sônia, esses outros que foram citados, o Senhor possa estar ajudando eles, o que eles necessitam. Pedimos pelos cultos, pelo culto de sexta-feira, pelo final de semana também, pelas visitas que vão ter, o Senhor possa estar abençoando, né? Tudo dê certo. E agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, no nome dele. Amém. Amém.